Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, igreja. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para meditarmos juntos nas Escrituras e no tema das células dessa semana. Nós estamos falando sobre arrependimento e essa é uma proposta que tem complementado a proposta do mês passado, que foi quebrantamento, né? Falamos na semana passada sobre a tristeza segundo Deus, ou seja, há uma tristeza que Deus opera em nós, ou permite em nós, para que a partir dela nós cheguemos a esse lugar de quebrantamento que nos leve a uma tomada de atitude, a um posicionamento na direção da vontade de Deus para as nossas vidas. E nessa semana a gente vai falar sobre arrependimento é crer em Cristo. E isso é fundamental, essa compreensão é fundamental, que nenhum arrependimento acontece sem que Cristo entre no cenário, sem que um encontro com Ele nos desafie a uma nova realidade de vida. Não há arrependimento genuíno, não há arrependimento verdadeiro sem um encontro com Cristo que abale as nossas estruturas, que produza fé em nossos corações. Tem uma frase dentro desse texto, né, do texto do estudo dessa semana, que diz assim: arrependimento tem mais a ver com o que você abraça do que com o que você abandona. Um arrependimento envolve mudar, dar um giro de 180 graus, né? Você estava numa direção e você volta e anda na outra direção. Você deixa para trás uma vida que não estava de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus para nós, e abraça uma vida que parte dele, que é dele, por ele, para ele, que é pautada em seus propósitos. Mas hoje tem muitas pessoas na igreja cultivando talvez uma ideia de que se tornaram crentes e são crentes porque abandonaram isso, abandonaram aquilo outro. Talvez você diga: eu já tive uma vida devassa e hoje eu sou fiel no meu casamento, hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não... enfim, faço tantas coisas, né? Bom, isso é bom. Mas o que você deixou de fazer é muito bom, mas o que você passou a fazer? Você, não, eu sou fiel à igreja, sou fiel aos cultos, sou fiel na célula. O que é ser fiel à igreja? O que é ser fiel aos cultos? Será que é só isso que o Pai procura de nós? Será que foi só para isso que recebemos uma nova vida? Será que o grande objetivo da nossa vida é abraçar apenas um compromisso religioso com uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de igreja? Será que é só isso? Será? E somos então desafiados a entender que arrependimento não é só abandonar coisas, mas é muito mais abraçar novas coisas, novas realidades de vida. O arrependimento vem de um encontro com Cristo, e Cristo mudou a nossa visão de mundo. Cristo mudou a nossa visão de propósito de vida. Cristo se tornou a nossa própria vida. Viver por Ele, viver para Ele, viver dele faz parte da nossa nova identidade. E esse é o desafio. Arrependimento é crer em Cristo Jesus. Arrependimento é crer nele. É girar a vida a partir dele.
É porque eu ando na direção dele que eu abandono coisas. Eu não abandono coisas para me adequar a uma religião. Eu abandono coisas porque eu abracei novas coisas. Não dá para eles compartilharem o mesmo espaço para que Cristo entre e governe sobre a minha vida e meu coração. Eu preciso abrir a minha vida. Eu preciso jogar fora aquilo que possa ser um ídolo em meu coração, que possa ser alguma coisa que impeça Deus de governar sobre mim. Então, ou seja, me esvazio porque estou me enchendo dele. Tem os textos propostos que falam meio que da mesma coisa, mas sob óticas diferentes e com dados diferentes. No capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 14, fala sobre o chamamento de Pedro e de André, também os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí, ele, nesse pequeno texto, ele vai trazer algumas coisas importantes para a gente pensar. No versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Então Jesus saiu no seu próprio ministério e foi proclamando as boas novas, proclamando o Evangelho. Evangelium, do grego, significa exatamente isso: boas novas, boas notícias. Então Jesus está espalhando boas notícias. O que ele diz? Ele diz assim no versículo 15, diz: o tempo é chegado. Dizia ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se, mudem o caminho da vida de vocês e creio no Evangelho. Creio nas boas novas. As boas novas falam de quem? De Cristo. Versículo 16 diz: então, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E aconteceu o mesmo com Tiago e João. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, você tem Jesus anunciando o reino de Deus e chamando pessoas ao arrependimento e à fé nas boas notícias que estão sendo pregadas. E de repente ele se volta para aqueles pescadores e fala assim: olha, eu vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores de homens. Venham e sigam-me. E aí eu acho impressionante que a Bíblia diz que eles, no mesmo instante ou imediatamente, o seguiram. Que desafio para nós pensar nessa capacidade de Pedro, de André, de Tiago e de João de deixarem para trás. Mas eles deixaram para trás pelo novo que eles abraçaram. E no texto de Lucas vai trazer mais informações para a gente. Lucas, a partir do capítulo 5, Lucas 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo. Que impressionante! Que impressionante! Veja, normalmente os filmes, as séries que tratam da vida de Jesus e que expõem ali entre as suas cenas esse episódio, mostram talvez uma dificuldade financeira de Pedro nesse momento, uma dificuldade dos pescadores em geral. The Chosen trabalha bastante isso, a dificuldade financeira dos pescadores ali, a dificuldade de pescar não só nessa noite, mas já há algum tempo. E, enfim, seja como for, neste dia, por causa de um milagre realizado por Jesus, eles fazem talvez a pesca mais poderosa, mais impressionante da sua história como pescadores. Era alguma coisa tão impressionante que Pedro e André estavam ali pegando aqueles peixes e tiveram que fazer sinal para outros barcos chegarem para ajudarem a segurar as redes. Tamanho o milagre ali, tamanha a quantidade enorme de peixes alcançados naquela pescaria. Sabe, quando Pedro está vendo Jesus ali, usando o seu barco para falar dele ao povo que estava ali na praia, ele tinha cedido um espaço no barco, mas não tinha cedido toda a sua vida. Ele tinha cedido um espaço no barco, mas não tinha aberto a sua vida. Talvez, quem sabe, estava ali guardando as redes enquanto Jesus falava e ansioso para que Jesus encerrasse tudo, para que ele fosse para sua casa descansar e chorar o seu fracasso, chorar a sua perda. Mas, de repente, ele é desafiado. Ele é desafiado a ir além da sua lógica. Porque quando Jesus falou para ele, lance de novo a rede, ele falou: Jesus, essa hora não, agora não dá mais. A gente saiu na hora certa para fazer a pescaria, a gente fez tudo que está acostumado a fazer sempre, a gente conhece essa história. Então, olha, eu trabalhei a noite toda e não consegui nada. Mas enfim, bom, eu não quero ficar mal, então eu vou obedecer ao Senhor, né? Já que é o Senhor que está falando, vamos lá. E aí ele lança aquela rede e é surpreendido. Ele é surpreendido absurdamente pela quantidade de peixes. Aquilo estremece Pedro. Ele vê o poder de Deus e fica estremecido, ele fica abalado, ele é sacudido de dentro para fora. O milagre dos peixes é importante, mas saber que o milagre está acontecendo pela declaração de alguém sobre quem tem se colocado essa possibilidade de ser o Cristo, ele abraça isso, ele vê isso, ele entende isso. E aí, quando Simão viu tudo isso, ele correu para Jesus. Perdão. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Simão ficou quebrantado. Aquele milagre testificou no coração de Simão: estou diante de alguém incomum, estou diante de alguém especial, estou diante do Cristo. Em outros evangelhos, né, Evangelho de João, outros evangelhos vão mostrar André levando Pedro até Jesus.
exatamente porque Pedro, porque André já sabe, André seguia João, ele já sabe sobre Jesus, ele já está vendo Jesus com outros olhos. E aí, Pedro, nesse momento, talvez já recebendo informações a respeito de Jesus poder ser o tal Cristo, mas nessa hora ele vê, ele experimenta. Uma simples palavra de Jesus mudou tudo naquele dia para a vida de Pedro. Então Pedro só pode fazer alguma coisa: se reconhecer falho, se reconhecer pecador. Pedro já sabia que era pecador. Pedro já se conhecia pecador. Pedro já sabia que estava distante da vida que deveria levar. Mas só saber não muda nada. Jesus gerou um impacto poderoso na vida dele quando se apresentou. E aí essa revelação do Cristo foi forte o suficiente para ele tomar uma atitude drástica. Veja, aquela pesca maravilhosa, depois de um dia inteiro de trabalho, uma noite inteira de trabalho frustrado. Talvez esse trabalho frustrado já tivesse vindo de dias ou semanas atrás. Mas nesse momento Pedro tem uma quantidade de peixes enormes. Quantas dívidas ele não poderia pagar, quantas coisas ele não poderia fazer pela sua casa com a venda daqueles peixes. Quantas mudanças na sua vida pessoal, ele poderia seguir a sua vida, ficando grato a Jesus por ter mudado a sua história, como tantos outros que foram curados e experimentaram milagres poderosos e maravilhosos. Pedro poderia ter agido assim, mas não. Pedro achou algo na sua vida e ele abraça isso de tal forma que está disposto a deixar para trás qualquer vantagem, qualquer ganho, qualquer coisa de valor que possua. Então diz a palavra que eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram os barcos, deixaram a pesca, deixaram tudo, porque Jesus foi maior. Jesus produziu um impacto mais poderoso. Jesus redefiniu os alvos, as metas de vida desses homens, inclusive de Pedro. Então, arrependimento, meu querido, é crer em Cristo. Arrependimento é dar o coração para Cristo. Crer não é simplesmente acreditar. Crer é dar o coração. Dar o coração para Jesus. E Pedro ali foi tão impactado por encontro com Jesus que deu a sua vida e a sua história para ele. O texto aqui do nosso estudo dessa semana fala assim, o arrependimento nasce de uma visão de Cristo. O arrependimento nasce quando nos damos conta de que Jesus chegou e ele não cabe na nossa vida pré-definida. A gente tem que mudar a vida. A gente tem que redefinir as coisas. Tudo tem que mudar. É metanoia, mudança de mente. Nada vai ser como era antes. Se quisermos viver a nova vida para a qual Ele está nos chamando, teremos que abandonar a velha e sairmos em direção a um lugar cuja direção Ele nos mostrará gradativamente, como foi com Abraão. Que aventura! Que aventura! Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que te mostrarei. Abraão sabia que Deus ia dar para ele uma família, filhos, descendência. Ele não sabia como, ele não sabia quando, ele não sabia para onde estava indo naquele momento, mas ele foi obedecendo a Deus a cada passo.
Mas foi o encontro com Deus que mudou a vida de Abraão, foi o encontro com Deus que mudou a vida de Pedro, que redefiniu sua história, que redefiniu sua trajetória. Então, se arrependimento é mudança de mente, mudança de vida, mudança de direção, o que produziu essa mudança de direção? Cristo. Que seja Cristo. Só Ele faz isso com a gente. Então, que lugar tem Cristo na sua vida? Depois que Ele chegou, o que Ele mudou na sua vida? O que Ele construiu em você? Que te tornou tão diferente do que você era? Quem é Cristo para você? Que tipo de vida você abraçou que possa testificar de que você realmente se arrependeu? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está seu mergulho no conhecimento de Deus? Se a gente não mergulha em Deus, a gente está mergulhando no máximo numa religião, e isso não representa arrependimento. Arrependimento é entregar a vida a Cristo. É ser tocado por Ele, transformado por um encontro com Ele. É nunca mais ser o mesmo. Arrependa-se. Busquem isso nas células nessa semana. Orem por isso. Derramem o coração diante dele. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Que Cristo seja quem direciona e move a vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Deus abençoe. Grande abraço.